Seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas com Perla César. É uma alegria estar novamente aqui na TV Cidade, canal 14 da NET, na nossa cidade de Farroupilha. Hoje eu vou trazer uma pessoa que luta, mas olha, ela luta muito mesmo para alcançar os seus objetivos. Tive o prazer de conhecer o trabalho desse meu convidado dentro do ringue, dentro de um tatame, e ver o quanto é difícil a vida de um professor, de alguém que deseja inclusão e esportes na nossa comunidade. Hoje eu recebo o Daniel, o coordenador técnico da Federação Gaúcha de Taekwondo. Nós estamos aqui por uma relação e um elo até bem maior do que somente toda essa luta dele. Eu admiro esse profissional e acompanho ele já faz aí uns 2, 3 anos e sei o quanto é suado no trocadilho das coisas, essa vida de querer o melhor para a sua comunidade, principalmente no processo da inclusão. Dani, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Eu sei que você esteve envolvido diretamente com toda a participação, a organização das Surdo-Olimpíadas, até porque você é um visionário nesse sentido da inclusão. Te entrego as câmeras para tu contar um pouquinho dessa história pra gente. Obrigado, Perla. Obrigado mesmo. Obrigado a todos que vão estar nos assistindo. E vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre Surdo-Olimpíada, né? Bom, eu trabalhei dentro da Surdo-Olimpíada como SLO. Eu era responsável por toda a organização, operação e logística das modalidades de Karatê, Taekwondo e também na formatação da arena de lutas que estava localizada dentro da Universidade de Caxias do Sul, na Vila Poliesportiva. Então meu papel era entregar tudo funcionando, né? Era fechar os contratos com as confederações, deixar tudo prontinho para os atletas brilharem como brilharam durante aqueles 10 dias sob o meu comando. Incrível, Dani. Eu sei que as Surdo-Olimpíadas está passando por um momento obscuro e eu gostaria de que nós pudéssemos trazer um outro olhar para esse dilema, sabe, Dani? Porque é muito fácil um dedo apontado, né? Uhum. E eu vejo que hoje a gente escuta e vê as mídias, toda essa base de divulgações com muitos dedos apontados. E eu gostaria de já colocar aqui a minha humilde opinião, que esses mesmos dedos apontados pudessem ter se unido, ou ainda podem se unir, né, para que o verdadeiro legado que foi as Surdo-Olimpíadas para Caxias, para Serra, para Farroupilha, que recebeu aí N das competições, foram inúmeras aqui, para que isso não seja deturpado por uma questão que nem que o atleta em si nem tinha gestão sobre aquilo, né? Então, eu gostaria mesmo que você trouxesse esse olhar interno, né, de o quanto foi importante para Caxias, o quanto foi importante para Farroupilha sediar as Surdo-Olimpíadas e o quanto isso é dignificante, o quanto foi empolgante para os atletas, para os teus atletas, para a nossa comunidade. Antes de mais nada, a gente tem que contar um pouquinho da história, né? A Surdo-Olimpíada é um evento que acontece desde 1924. E então é um evento já muito respaldado. Muito respaldo, muito tempo que ocorre. E pasmem, mas é a primeira vez que essa Surdo-Olimpíada sai e vem para a América Latina. A Surdo-Olimpíada nunca foi realizada na América Latina. Ela sempre teve como praxe a realização dentro da Europa, tá? Nos Estados Unidos, e pela primeira vez veio para a América Latina. Então a importância desse evento para o Brasil, primeiro para a América Latina, depois para o Brasil,
depois para o estado do Rio Grande do Sul e depois para nossa região aqui da Serra Gaúcha, e aí vamos pontuar todas as cidades que estão perto de Caxias, né? Vamos lá, Caxias, Farroupilha, Antônio Prado, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, Flores da Cunha, todas essas cidades estiveram envolvidas, até posso ter esquecido de alguma, estiveram envolvidas diretamente ou indiretamente, com sede, com modalidades sendo praticadas lá, como aqui foi, né? Ou com hospedagem, os hotéis, né? Dando essa assistência em hospedar as delegações que nós tínhamos. Mais de 70 países aqui na região. 70 países, 5 mil atletas. Né? Se a gente for colocar todas as pessoas que nós tínhamos envolvidas, a gente supera 6 mil pessoas envolvidas dentro desse evento. Então foi um evento... de uma magnitude mundial, né? Exato. Ele é a Olimpíada, os Jogos Olímpicos para os surdos. Então ele tem um significado muito grande. Tanto que a próxima Surdo Olimpíada já tem local, vai ser em Tóquio, no Japão. Então até Tóquio, até o pessoal do Japão já esteve aqui coletando informações, né, para eles poderem replicar lá, fazer as correções que precisam dentro da questão da organização, das modalidades. Nada específico quando a gente fala do lado ruim que teve agora a Surdo Olimpíada que veio à tona, enfim. Eu gostaria de salientar um pouco também, né, que a informação que você me deu nos bastidores, que eu achei muito interessante. É importante também a gente entender que o contexto mundial, em um evento mundial, influencia, né? E pasmem vocês que estão ouvindo agora, mas a decisão de seguir com o banimento da Rússia e da Bielorrússia influenciou no investimento que esse evento teria. E ok, eu acho que a decisão dentro da ética, dentro dessa questão assim social, eu também faria essa tomada de decisão, né? No sentido de devemos evitar esse tipo de apoio à guerra. Mas a guerra influenciou, a gente precisa também ter essa noção de que não é só uma questão na minha percepção, né, de má gestão intencional, como se está desenhando. Não creio nisso. Eu acredito muito mais que houve esse despreparo para Brasil, né? Despreparo para Brasil, vamos dizer assim. Como dizem lá os cariocas, né? Né? Não é fácil ser no Rio de Janeiro. Não é fácil no Brasil, gente, tá? Não é fácil no Brasil, não é fácil no Rio de Janeiro e talvez um pouco mais difícil na Serra Gaúcha. Até por várias situações, né, de logística, de infraestrutura, de tudo. E até por uma questão histórica também de sediar eventos dessa magnitude. Dessa magnitude, exatamente. Eu que estive lá dentro, eu fui sempre da área operacional, então eu não tenho muita base para falar, mas o que eu posso falar da minha percepção é que nunca houve má fé. Eu também acho houve sim isso. Um despreparo relacionado a uma situação que talvez nem eles perceberam e quando viram já estava naquela situação, né? Para a gente poder entender um pouco mais o impacto de não vir a Rússia e a Bielorrússia para os jogos aqui em Caxias do Sul, isso impacta em torno de 6 a 7 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Sendo que foi divulgado então que a gente tem um prejuízo de 12 milhões, seria mais de 50%, né? Desse prejuízo já sanado com isso. Mas lógico, não dá para se tirar também, não dá para se tirar algumas situações que, olha, mesmo se tivesse os dois países, nós ainda nós teríamos ainda toda essa situação de prejuízo, né, financeiro, e que algumas empresas estão pagando caro com isso. Eu acredito que vai ser sanado esse problema, até porque as pessoas que estão envolvidas são pessoas sérias, idôneas, exatamente. Só que as coisas levam tempo, né? E eu preciso focar nesse detalhe, Dani, do seguinte. É um evento de ordem mundial que nós não podemos permitir que fique carimbado
por esse detalhe. Porque se a gente for pensar nisso, a festa da uva deu prejuízo, né? E quantas festas mais dão prejuízo? E quantas mais dão prejuízo? Gente, precisamos olhar o contexto de termos aqui 5.000 surdos sendo recepcionados, sendo incluídos na nossa região. Uma coisa que tem que salientar que o legado esportivo, né? Quando a gente fala de legado esportivo, a gente não vamos falar só de estrutura esportiva, mas vamos falar de toda a questão cultural que ficou para o público que foi prestigiar o evento ao vivo ou que assistiu pela internet através da TV, né? da televisão. Esse legado, ele é imensurável. Então a primeira coisa que tem que ser feita é isso. A gente teve muitas escolas públicas indo nos ginásios, conhecendo novas modalidades, e isso impacta diretamente na vida dessas crianças, desses adolescentes, porque eles se identificam com as modalidades, eles conhecem novas culturas, eles viram o pessoal do Irã, da Turquia, que veste a burca, né? Eles nunca tinham visto isso, né? E eles poderem entrar em contato e perceber essas diferenças culturais e que o mundo deles é muito maior do que aquela realidade que eles vivem, eu acho que isso já traz um aspecto social e educacional um pouquinho maior. E quando a gente vai falar de aspecto esportivo, com certeza, para as modalidades esportivas, eu trabalho com Taekwondo, então eu posso dizer, para o Taekwondo foi excelente. Por quê? Porque o ginásio sempre esteve lotado durante os dias de Taekwondo e com certeza muitas academias de Taekwondo hoje em Caxias do Sul estão recebendo novos alunos por causa da Surdo Olimpíada. E assim estão acontecendo com o tênis de mesa, está acontecendo com o badminton, está acontecendo com todas as outras modalidades. Então isso é o positivo, é o que fica marcado dentro desse cenário de Surdo Olimpíada. Agora, essa situação negativa, isso é óbvio, tem que ser sanado, como tudo. E uma coisa que vale salientar é que as pessoas criticam muito, e a gente vê isso nas mídias sociais, né? O pessoal às vezes coloca, porque a Prefeitura de Caxias do Sul é a culpada ou vai ter que sanar isso. Não é a Prefeitura de Caxias do Sul. A Prefeitura de Caxias do Sul não foi a organizadora do evento. Isso tem que deixar muito claro. Assim como a Prefeitura de Farroupilha também não foi organizadora do evento. Eles apenas foram apoiadores sediando a infraestrutura para a realização desse evento. Então não vai sair do poder público municipal de Caxias ou de Farroupilha ou de qualquer outra cidade que esteve envolvida a resolução desse problema financeiro, né? Eu acredito que quem tem que sanar agora esse problema financeiro é o governo federal, né? E quem sabe o governo estadual com mais algum apoio. É importante a gente salientar isso para tranquilizar o nosso telespectador, né? De que tanto o município de Caxias do Sul quanto Farroupilha e todos os municípios adjacentes, eles foram apoiadores, mas a Surdo Olimpíada é um evento privado. Então, haverá sim necessidade de se sanar esses investimentos, essas dívidas, né? Mas a gente acredita que esse processo ocorrerá através de apoio, de muito diálogo, de muita compreensão em nível federal ou que sai em nível estadual, né? Mas dentro dessa ideia, eu ainda quero que você, meu telespectador, você que assiste a TV Cidade, Canal 14 de Farroupilha, que você possa perceber a grandeza desse evento. Porque nós temos, a última vez que foi feito o censo, havia mais de 70 surdos em Farroupilha. Pensa que essas crianças tiveram a oportunidade de ver que o mundo delas é muito maior do que só a nossa cidade e a escola que ele visita aqui ou em Caxias. E que ele pode tudo o que ele quiser. Não tem nada que o impeça, né? Tanto que esse sempre foi o legado do surdo, né? Eu acho tão incrível essa história, né? Essa rebeldia deles de não se considerarem para atletas, né?
Tanto que eles são, dentro do Brasil, eles são organizados de maneira diferente, né? Existe a Confederação Brasileira de Surdos, né? Então, eles mesmos realizam os campeonatos nacionais deles. Dentro dessa confederação existe, então, os setores de cada modalidade com os seus diretores que são nomeados. Mas eles têm vida própria, eles não dependem da confederação X ou Y de modalidade, e eles não estavam, aí é uma notícia nova que eu vou trazer para você, eles não estavam vinculados ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, era o que eu sabia. Mas é que isso foi, eles firmaram essa parceria faz 48 horas. Uau! Notícia então, quente! A partir de agora, a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, ela vai começar a trabalhar em parceria junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso é fantástico. Fantástico. Porque eu acho que o Comitê Paralímpico Brasileiro, e eu, como trabalho como paratleta, tenho um pouquinho de conhecimento lá dentro, eles têm uma estrutura que é fora de série. Para vocês terem uma ideia, o Comitê Paralímpico Brasileiro é o terceiro maior do mundo. Olha, em que questão de tamanho. incrível. Em São Paulo, tá? Ele é o terceiro maior do mundo. Eles têm uma estrutura fantástica para os paratletas. É impressionante. Quando a gente vai para lá, para o Campeonato Brasileiro de Para-Taekwondo, a gente tem hotel dentro, alimentação lá dentro, tudo lá dentro. Então é um lugar assim, é uma cidade, como a gente costuma falar. Podem ter inúmeros eventos acontecendo ao mesmo tempo. Quem conhece um pouquinho do paradesporto e já teve a possibilidade de conhecer esse local, vai saber do que eu estou falando. E para quem não tem esse conhecimento ainda, dá uma pesquisada nas redes sociais, até mesmo no Google, que vai conseguir achar imagens e mais matéria sobre o Comitê Paralímpico Brasileiro, que realiza um trabalho fantástico dentro do esporte nacional. Até tem que salientar que o paradesporto nacional, ele sempre vai muito bem nos Jogos Paralímpicos, né? Ele sempre fica entre top 10. E a nível, quando a gente tem Pan-Americano, é sempre top 13. Então, o nosso paradesporto a nível mundial é muito forte. Olha, eu achava que, na época, sem conhecer essas informações, Daniel, eu achava que a gente era bastante sortudo. Ou que os nossos atletas eram muito mais resilientes em si, né? Tipo, esforçados, do que realmente houvesse estrutura. E aí, pasmem a minha ignorância. E, de fato, de novo, não se constrói campeão sem estrutura. Uma coisa que tem que ficar clara é que essa estrutura, ela chega pro paratleta que ele se destaca. Mas pro paratleta se destacar, ele tem que começar em algum lugar. E aí, se essa estrutura, dentro dos municípios, ela não existe, ele nunca vai chegar naquele patamar. Então, o que a gente tem que entender é que a gente precisa de uma estrutura de paradesporto dentro de cada município, e essa estrutura ela tem que ser levada a sério, tem que ter investimento, né? E aí sim, essa pessoa, esse paratleta vai ter condições de se destacar, buscar resultados, para ele chegar nesse nível de ser atleta, né, de nível paralímpico, e ele receber todo o investimento que necessita para ele buscar os resultados que ele possa conseguir. Agora a gente precisa desse investimento dentro do nosso... De base, é muito importante. A gente tem municípios aqui na Serra Gaúcha que tu não tem um departamento de paradesporto, né? Já começa por aí. E eu duvido que não tenha um município, seja lá ele, que tenha 20 mil habitantes, que não tenha um paratleta com potencial lá dentro. Vou dar um exemplo. IP, que é do lado de Antônio Prado, né? 5 quilômetros. A gente tem uma paratleta que vai para o Campeonato Mundial de Natação. Tá? Olha só. E ela ia treinar, ela saía de IP para treinar todos os dias em Porto Alegre, porque IP não tinha essa estrutura. Agora ela firmou uma parceria, ela treina já em Caxias do Sul. Mas tu vê, a gente ainda não tem essas estruturas em cidades menores, mas ela já está num grande polo esportivo, que é Caxias do Sul, e que daí ela consegue continuar com os treinamentos dela e buscar a alavancagem dela. Possivelmente vai ser uma para-atleta agora para os próximos Jogos Paralímpicos, né? Que coisa incrível. Esse detalhe que você traz pra gente, Dani, da necessidade de investimentos a nível do esporte, a iniciar nas nossas crianças, a iniciar na nossa base, né?
dos para-atletas e dos atletas é realmente aquela percepção que a gente vê de que todo mundo quer investir no cavalo que já ganhou, né? Pro cavalo que já ganhou, para aquele todo mundo quer botar a sua marca, todo mundo quer botar lá o seu enfeite. Mas a gente sabe que para chegar lá, para ter esse cavalo ganhador, ele precisou nascer, ele precisou treinar, ele precisou existir, né? Toda essa estrutura. E isso, dentro de várias conversas que a gente tem tido fora a TV, porque como eu brinquei no início, eu conheço o Dani já faz algum tempo, sei das histórias, das dores, das dificuldades que todo o idealista, porque para trabalhar com educação e esporte no nosso país, infelizmente, ele tem que ser um idealista, né? Não dá para chamar de outra coisa, porque não fica rico, não vira famoso, né? É só por um ideal mesmo, para a pessoa trabalhar com educação e esporte no nosso país, infelizmente. Eu espero que isso um dia mude. E dentro disso, Dani, eu sei que você não citou, mas como eu tô aqui para cutucar, né, para te colocar nas situações de, de deixar o Dani um pouco encabulado, primeira coisa eu vou contar para vocês, tá? Ele não está com a roupa do Taekwondo porque eu falhei e a roupa dele é verde. E como a gente está dentro do estúdio, o chroma key deixou ele impossível de participar. Então, já fica aqui o meu convite a Umbro, tá? Que possa fazer o patrocínio desse meu amigo, porque eu impedi ele de usar o uniforme do Taekwondo, né? E ele tava me contando que a para-atleta dele chegou da Bulgária! Gente, a gente tem aqui na nossa região, em Caxias do Sul, uma para-atleta do Taekwondo. De que idade? Vai fazer 18 anos esse ano. 18 anos que chegou da Bulgária. Alguém de vocês já ouviu falar nela? Alguém de vocês já ouviu falar nela? Conta pra gente o nome dela, conta um pouquinho dessa história. Porque pode ser que a Umbro e outros grandes empresários também se solidarizem com isso e possam trazer mais patrocínios. Porque esse moço aqui, muito tímido, tá indo agora dia 22 para São José para fazer o campeonato. Eu vou coordenar a seleção gaúcha lá. Vai coordenar a seleção gaúcha do bolso dele. No Campeonato Brasileiro, isso. No Campeonato Brasileiro. A equipe dele vai e paga pelos pais. Do patrocínio que a gente fala, todos né? patrocínios. Agora, depois, quando essa moça de 18 anos estiver na Olimpíada, alguém vai querer. A Maria tem uma história muito engraçada. O nome dela é Maria Eduarda Machado Stumpf. Tu gosta das Duda, hein? Ela nasceu na cidade de Itaqui, tá? E ela tem uma lesão braquial no ombro esquerdo, então ela perdeu os movimentos do braço esquerdo e, por consequência, uma má formação também. Então, esse braço esquerdo ela não mexe, a mão dela não tem movimento nenhum. Não é um braço que fica solto, ele é um braço que ela consegue manter nessa posição aqui sempre. Ela não tem extensão, flexão, nem abdução, adução, nem elevação. Enfim. E isso aconteceu no parto. O médico acabou puxando e tendo essa lesão. E com 3 anos de idade, a família dela quis se mudar para um grande centro, né? E em vez de ir para Porto Alegre, vieram para Caxias do Sul, para minha sorte. Porque até então eles iam para Porto Alegre uma vez por semana fazer fisioterapia com ela, né? Então eles se mudaram a Caxias do Sul, e ali em Caxias do Sul ela acabou se desenvolvendo. Eu vim conhecer ela só com 11 para 12 anos. E por quê? Porque o Para-Taekwondo estava sendo amplamente divulgado, né, no Brasil e toda a América também. E eu queria ter uma para-atleta. E aí, através da professora Renata, professora de natação,
para deficientes físicos, para portadores de deficiência. Eu perguntei para Renata, tu não tem um aluno com essa idade entre 12 e 15 anos que tem uma lesão só de membros superiores, mas que membros inferiores seja perfeito para o taekwondo? Ah, eu tenho sim, Daniel. Eu tenho uma menina que chegou para nós há 2 semanas. Olha só. Vou te encaminhar ela. E a Maria Eduarda veio fazer 1 semana de taekwondo comigo, na outra semana tava cancelando a natação e ficando com o taekwondo. E aí começou a nossa história, né? E aí eu sempre disse pra ela, olha, se tu seguir aqui, se tu baixar a cabeça e trabalhar como tu tem que trabalhar, tu vai ser atleta de alto rendimento. E foi isso que aconteceu. Hoje ela é atleta da seleção brasileira de para taekwondo, com apenas 17 anos, vai fazer 18. Ano passado ela foi para o campeonato mundial de para taekwondo. Foi o primeiro campeonato internacional dela. Esse ano ela já disputou o campeonato pan-americano aberto, foi medalhista de bronze. E ela foi a primeira para-atleta gaúcha a participar de um evento chamado Grand Prix, que a Federação Mundial de Taekwondo organiza e que eles só convocam os melhores para-atletas do ranking mundial. Atualmente a Maria é a 7ª colocada do ranking do mundo. Ela é a 7ª melhor do mundo. Então ela foi para esse evento, onde só se encontram os melhores do mundo, então as lutas são muito, muito parelhas. Ela acabou empatando no round normal e acabou perdendo no desempate, aí ela não chegou nas medalhas. Ela acabou retornando hoje, e já hoje estava no tatame treinando novamente. E agora a gente já está se preparando para o Campeonato Nacional, que a gente vai ter em agosto. E aí depois, em setembro, a gente tem 2 eventos internacionais. A gente tem o segundo Grand Prix, que vai ser na França. E depois ela já retorna para um campeonato internacional que vai ter em São Paulo daí também. E depois ela viaja comigo para o Peru, para um campeonato internacional no Peru. E ela encerra o final do ano com o terceiro Grand Prix. Daí eu não sei em qual país que vai ser. Enfim, a história dela é mais ou menos assim. Superação. E o planejamento dela para esse ano já está bem definido, assim. Mas é complicado essa história que tu falou de investimento, né? É difícil, né? O esporte, como tu falou, investir quando o atleta já está lá em cima é fácil. É fácil e é caro. Tem que lembrar disso também, né? Para tu investir na base, as coisas são mais acessíveis, né? E tu consegue abranger, às vezes, um projeto inteiro, onde tu vai ter tua marca pela cidade em 50, 60 camisetas, né? Dentro do ônibus circular, às vezes na escola, na educação física, tá lá tua marca sendo divulgada. E no paradesporto de alto rendimento, não. No alto rendimento, não. Às vezes é um atleta, e esse atleta, nem sempre ele é tão bem conhecido, né? Vamos lá, vamos aqui nós mesmos fazer um histórico, né? Qual para-atleta que a gente conhece, assim, que a gente diz, esse cara aqui é top, que a gente sabe que ele é um atleta conhecido dentro do paradesporto nacional, né? Eu conheço 2, 3, mas e o resto que tá? E só em repetir, né? Ela é a 7ª do mundo. Tu ouviu falar da Maria Eduarda? Eu não tinha ouvido falar ainda. Gente, se estendemos um pouquinho, mas eu acho que esse tema merece o parte 2, o parte 3. Dani, quero te dizer que o Resolvendo Dilemas está aberto para a gente continuar falando sobre isso, sobre projetos, sobre ideias, sobre soluções. Eu te entrego as câmeras para uma mensagem final, porque eu ficaria 2 horas falando, mas né, o programa é curto. Eu que agradeço o convite. Sempre é bom estar podendo discutir um pouquinho sobre esporte, sobre tudo que gera esporte. Eu sempre gosto muito de participar. Eu acho que é um assunto muito interessante, é um assunto que quando a gente fala em esporte, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma área da saúde também, né? Então a gente fala de saúde, segurança pública, educação, inclusão social, afetiva também. Então a gente está trabalhando com muitas áreas, né? E agora, quando a gente está já numa pandemia muito menor, vamos botar assim, né? E depois que a gente ficou tanto tempo trancado e a gente percebeu a importância que tem uma atividade física para nós adultos e principalmente para crianças e jovens, né? Eu acho que cabe muito mais discussões quando a gente fala de esporte e de políticas públicas voltadas ao esporte dentro do nosso município, dentro da Serra Gaúcha, dentro do Rio Grande do Sul.
Só agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Dani.